Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana a gente tem 3 vídeos novos e também a conhecer o nosso site www.porque.com.br. Lá tem bastante conteúdo escrito, então se você gosta de economia, dá uma olhada na nossa produção. Hoje eu vou falar um pouco sobre Copom, Selic, e um pouquinho sobre o que aconteceu também nos Estados Unidos, né? Então, na semana passada teve a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. E o Copom define o que vai fazer com a taxa de juros básica da economia, que é a Selic. Depois de muitos aumentos na taxa de juros, o Copom decidiu manter. Decidiu manter agora em 13,75. Então veio a Selic, ela veio lá durante a pandemia, o auge da pandemia, ela ficou fixada em 2%, porque a economia estava no buraco, a inflação caiu. E aí, com a inflação voltando, o Banco Central veio subindo a taxa de juros de maneira bastante agressiva, e ela chegou a 13,75, e aí finalmente o Banco Central resolveu parar. Então já vinha fazendo indicações que o ciclo de aumento estava acabando, e acho que agora ficou claro para todo mundo que acabou. Acabou assim, acabou, mas ficou pendente que se acontecer alguma coisa estranha pode aumentar de novo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, por que o Banco Central fez todo esse aumento na taxa de juros, esse aumento agressivo que aconteceu aí ao longo, desde ali do começo de 2021? É por causa da inflação, tá? Inflação alta, o Banco Central tem que subir a taxa de juros para tentar jogar essa inflação para baixo, porque isso aí tem 2 efeitos, basicamente, né? Primeiro, você dá uma esfriada na economia, porque quando você aumenta a taxa de juros, aumenta o custo de crédito, você puxa os juros todos os juros da economia para cima. Então aumenta, por exemplo, o custo de compra de bens duráveis, de automóveis, de financiamento de imóveis. Isso aí faz com que a demanda de bens e serviços diminua na economia, esfria a economia e dificulte o aumentos de preço. Tem um segundo efeito que vem com isso também, que é ajudar a controlar as expectativas, tá? Então, o Banco Central, quando ele sobe o juro, ele manda um sinal para quem está formando o preço de que ele está preocupado com a inflação. Isso aí ajuda a segurar as expectativas para baixo. E quem está fixando o preço hoje, ele vai durar um tempo, ele está olhando para frente e se baseia em expectativas de inflação. Tá? E se essas expectativas estão controladas, essas remarcações de preço elas tendem a ser menores, tá? O que aconteceu? O Banco Central subindo o juro, a inflação não dando trégua. Tá? Então o Banco Central subiu de maneira bastante agressiva. A inflação baixou, ela baixou um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Ela baixou um pouquinho, mas ela continua alta. Bom, então por que o Banco Central não continua aumentando a taxa de juros se ela continua alta? Tá? Porque política monetária ela não tem efeito imediato sobre a inflação, ela tende a ter defasagens. Tá? Então o Banco Central entende que todos esses aumentos que foram feitos aí no passado recente, eles vão começar a fazer efeito agora, e parece que já estão fazendo efeito sim na margem. Tá? A hora que a gente olha para a inflação, a gente já vê ela perdendo força. Então a inflação ela veio bem alta, e ela, nos últimos 2 meses ela começou a cair. Ela caiu muito fortemente, teve 2 meses aí de deflação. Mas muito disso veio por causa do corte de imposto em gasolina, da queda de imposto internacional de petróleo também, que puxou o preço da gasolina para baixo, corte de imposto em energia. Então isso ajudou a puxar a inflação para baixo. Só que isso vai durar pouco na inflação, né? Mas assim, mesmo quando a gente tira esses efeitos, a gente vê um efeito, a inflação já embicando para baixo quando tira esses efeitos de variações muito grandes para cima ou para baixo de produtos. Tá? Então mesmo jogando fora essas grandes quedas de preço em energia e em combustíveis que a gente observou ali aí nos últimos meses, a gente ainda assim vê uma queda na taxa de inflação, tá? A gente vê uma queda no núcleo da inflação, que é essa medida de inflação que retira do índice esses efeitos muito grandes em determinados produtos. Então, mesmo tirando o efeito desses itens que pesam muito no índice de inflação, ainda a gente vê a inflação já perdendo força. A gente vê alguns meses atrás, ela já crescendo menos, já começando a embicar para baixo.
Tá? Então, é alguma indicação que está fazendo efeito isso. E que deve fazer efeito aí mais ao longo dos próximos meses, de modo a jogar a inflação para baixo. O Banco Central ele subiu a taxa de juros, agora deve manter, tá? Então, ele entende que já subiu bastante e que vai começar a fazer efeito agora aí ao longo dos próximos meses da inflação, tá? Ainda que ela esteja alta e ainda que ela esteja preocupando. Então, o que é novidade agora é a comunicação, tá? A comunicação de que deve manter essa taxa de juros alta durante um tempo. Tá? Porque ainda assim, mesmo que a inflação cedendo, ela continua alta. Tá? Então, a gente olha para a meta da inflação do Banco Central, que é o que o Banco Central tem que entregar no fim do ano, a gente deve ver um novo furo da meta de inflação esse ano. Então, a meta de inflação desse ano é 3,5%, com 1,5% de tolerância para cima e para baixo. Tá? Então, o topo do intervalo de tolerância é 5%. A inflação acumulada nos últimos 12 meses ainda está na casa de 8%. Ela deve ceder e chegar lá para 6 e 7 no fim do ano, mas não vai ser suficiente para cumprir a meta de inflação mais uma vez. Tá? No ano passado não foi cumprida. E no ano que vem, o negócio ainda está perigoso. Então, ainda assim, quando comparado à meta de inflação, as expectativas de inflação ainda estão altas. Então, o Banco Central ele não pode descuidar disso. Então, é uma indicação que essa taxa de juros é alta e ele vai manter essa taxa de juros. Entende que já subiu bastante, mas que tem que mantê-la nesse patamar alto para conseguir ainda empurrar essa inflação para baixo. Tá? Porque já furou a meta um ano, já deve furar no segundo ano e no ano que vem o negócio ainda está perigoso. Tá? Além disso, a hora que a gente olha para o comunicado do Banco Central, que tipo de informação ele está passando para o público, ele diz que deve manter, mas que também vai ficar de olho, tá? Porque o cenário ainda é um cenário muito conturbado e muito perigoso para a inflação. Tá? Por quê? Porque você tem eleição, tá? A gente não sabe bem o que vai acontecer no ano que vem, no novo governo, o que vai ser de fato. A situação fiscal do país ela é complicada pro futuro, ainda que ela tenha dado uma aliviada agora, ela é complicada pro futuro. Tá? A gente teve vários furos aí no teto de gasto agora está todo furado por mudanças que foram feitas aí pelos nossos congressistas, pelo executivo, nessa tentativa de ganhar a eleição, tá? Várias mudanças temporárias de aumento de gasto e corte de imposto. Então a situação fiscal para o futuro é uma situação complicada. Vários desses impostos podem ser revertidos no ano que vem, pode puxar a inflação no ano que vem, nada disso está muito claro. Tá? Cenário externo também todo esquisito, guerra na Ucrânia, a Rússia agora falando de novo em usar arsenal nuclear, aumentando agora, chamando reservistas agora para entrar na guerra. Tá? Então todo o cenário muito esquisito lá fora também, China desacelerando, problemas no setor imobiliário na China, países mais ricos como os Estados Unidos e Europa, aumentando essa taxa de juros para tentar combater a inflação. Então o cenário interno e externo está todo conturbado. Então o Banco Central está falando assim, olha, se eu precisar aumentar de novo, eu vou aumentar. Tá? Então mandando um sinal para frente que está preocupado com a inflação e que pode aumentar de novo. Tá? Falando um pouquinho nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a reunião foi no mesmo dia. Nos Estados Unidos tem o FOMC, né, que é o Federal Open Market Committee, que também se reúne ali para decidir o que vai fazer com a taxa de juros. E a gente vê um aumento grande ali, 0,75 pontos percentuais. Grande ainda mais para os Estados Unidos, onde a taxa de juros tende a ser mais baixa do que no Brasil. Tá? Então, comparado à taxa de juros média ali nos Estados Unidos, esse é um aumento substancial e já vinha aumentando desde a terceira aumento seguido nessa magnitude. Então, a taxa de juros dos Estados Unidos ela vai chegar ao intervalo de juros básicos, a intervalo de 3 e 3,25% ao ano. Tá? Ali, a sinalização do Banco Central é que vai ter mais aumento ainda para o futuro, tá? Não sabe direito quanto, mas que deve ter mais aumento para o futuro, e a gente vê a comunicação do presidente do Fed, do Banco Central americano, dizendo assim, olha, a gente entende que esse aumento de juros tem custo, na medida que vai ter que esfriar a economia, vai ter menos crescimento, vai ter menos geração de emprego, mas ele é necessário para combater a inflação. Então, assim, tinha esse papo que, olha, se começar a ter risco de recessão, o Fed pode recuar. Agora, ele está tentando passar uma mensagem mais clara agora que vai atrás de combater esse surto inflacionário. Nos Estados Unidos, a inflação mais alta dos últimos 40 anos.
ela deu uma aliviada recente, também por causa da queda no preço dos combustíveis, como a gente estava comentando, caiu o petróleo no mundo inteiro, então o preço dos combustíveis deu uma cedida, mas o núcleo da inflação, que é quando você tira mesma coisa que eu comentei antes, que quando você tira esses efeitos muito grandes para cima ou para baixo de preço, ele continua lá firme e forte, então a inflação está muito resistente nos Estados Unidos. Então subindo a taxa de juros pesado agora, tá? Então o que a gente está observando nos Estados Unidos é algo que aconteceu no Brasil, com essas subidas agressivas nas taxas de juros. Então o que está acontecendo lá é uma resposta meio tardia para essa inflação alta, tá? No Brasil, o Banco Central já começou a subir bem antes e lá está começando meio atrasado agora para combater a inflação, tá? Então tem uma diferença bem clara no que está acontecendo lá e o que está acontecendo aqui, tá? Aqui no Brasil, o Banco Central respondeu bem antes esse aumento de inflação e lá demorou um pouco, mas é um processo atrasado, mas é parecido com o que aconteceu aqui. Ainda que as magnitudes sejam muito diferentes, porque a taxa de juros do Brasil a taxa de juros de longo prazo é mais alta, tá? Mas é algo para a gente ficar de olho no futuro, principalmente na comunicação dos bancos centrais. No Brasil, teve todo esse aumento prévio e agora a tendência é manutenção. A questão é quanto tempo vai ficar nessa taxa de juros alta até começar a cair. Isso o Banco Central não deixou muito claro, só dizendo que vai manter. E nos Estados Unidos, essa tendência de subida, e essa é uma tendência de subida mesmo que a economia comece a fraquejar de maneira pesada, por causa que o Banco Central está dizendo, olha, isso aqui é um custo, ele é um custo que precisa ser pago para a gente controlar essa inflação de vez. Tá? É isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo, a gente volta a conversar mais na semana que vem, dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá, o endereço é www.porquê.com.br, a gente também está nas redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter, e é isso aí, até semana que vem, um abraço!